muito mais do que essa questão do simples tratamento em relação à reforma tributária, ou seja, dos novos impostos e da nova contribuição, né, o sistema IVA, ou seja, Imposto sobre Valor Agregado, cuja a emenda constitucional número 132, lá de 2023, né, depois a lei complementar 214 de 2025, e ainda teremos outras, por exemplo, temos aí em tramitação a PLP 108, né, de 2023, então temos várias leis ainda que surgirão em função desse tema reforma tributária, né? É importante, tem temas aí que já estão sacudindo o povo, né? Como se fala, temos aquele tema que trata do aluguel, né? O aluguel exige aí um contrato de aluguel da Lei 8.245 de 91, e que esse contrato seja registrado lá nos serviços notariais e registrais, né, os chamados cartórios, aqueles agentes lá do artigo 236 da Constituição Federal. Então veja que nós temos aí o trabalho do cartório regulado pela Lei 8935 de 94, e o registro é feito na forma aí do artigo 172 seguinte, da Lei 6.015 de 73, né? Então vejo que o cartório vai participar dessa reforma tributária de forma direta, né? Então temos aí a Lei 14.382, que é a lei que traz o serviço de registros públicos pela internet, né? Falando assim, de forma bem simples, né? Então esses agentes delegados, que são delegados por força do artigo 236 da Constituição Federal, vão participar diretamente desse processo de reforma tributária. Mas quanto ao aluguel, o importante é que o aluguel vai ser arbitrado. Então, se a pessoa tem uma casa que vale R$1 milhão, né, 10% vai ser o quê? R$100 mil, né? Então veja, olha como é que vai ser o aluguel vai ser arbitrado, não vai adiantar mais aquele contrato extra, né, para que as pessoas, um não registra, outro que paga, o locador recebe e não registra, o locatário paga e não registra, né? Com isso, não há aí a famosa declaração no imposto de renda, já vista que o aluguel é uma renda, né? Ou é uma renda para o locador. Está lá no artigo 153, inciso 3º da Constituição Federal, e no decreto 9.580 de 2018, né? Então vejo que essa lei nova, essa lei 15.270 de 2025, 15.270 de 2025, trouxe exatamente isso, né? Então o aluguel, como prevê também a Lei Complementar 214 de 2025, né? A lei que trata da IBS e da CBS, né? Nós temos aí que quando não houver a declaração correta quanto ao aluguel, o locatário será multado em 75% do valor devido, né? Retroativo aí os últimos 5 anos, como prevê o artigo 150, parágrafo 4º da Lei 5.172 de 66, né? E no caso de suspeita, né? Suspeita porque vai ser, o ônus da prova vai ser daquele que vai alegar. Aqui vai ser invertido o ônus da prova, pelo que se tira aí da leitura da Lei Complementar 214 de 2025, então sofrerá uma multa, uma penalidade, uma multa de 150% quando houver a sonegação, né? Havendo a sonegação, a multa será de 150%. Isso, na verdade, vai se dar pelo cruzamento, né? Então não vai adiantar querer enrolar, porque a pessoa que tiver dinheiro entrando no banco e não tiver declaração da origem dessa receita, ele vai ter que explicar, logicamente,
Quando acontecer isso, a Receita vai chamar os dois, né, o locatário e o locador, e eles vão ter que se explicar, né? Logicamente que o locatário vai entregar aí, né, vai fazer um X9 em relação ao locador, e o locador vai sofrer uma multa aí de 150%, porque vai se dar em função do cruzamento de informações pela inteligência artificial. Olha aí o projeto de lei 2338 de 2023, né, que traz aí o que vai ser legislado em função da inteligência artificial, né? Temos outro ponto importante, que é o ponto xodó do povo, que é o chamado PIX, né? O PIX. Então, quem tiver uma movimentação acima de R$ 5.000, né? Logicamente, uma movimentação, né? Entra 3, sai 2, já dá 5.000, entra 4, sai 1, já dá 5.000, né? Aí quem tiver acima de 5.000 vai ter que arcar aí com o recolhimento de um imposto de 27,5%, né? 27,5%. Depois nós vamos tratar com mais detalhes, né? Com maior evidência desses dois pontos, do aluguel, né? A questão do aluguel vai ser arbitrada a partir de agora, né? A prefeitura que vai dizer, já está ocorrendo isso, porque isso é agora para janeiro de 2026, né? Janeiro de 2026, isso vai encarecer o mercado de aluguéis, com certeza, né? E a questão do PIX também, vamos ter que arrumar outros modos aí de pagamento, que não seja pelo PIX, né? Temos também a questão do tributária dos municípios, né? Porque o prefeito, no frigir das consequências, acabou ficando somente com o IPTU, né? Lá do artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal. Então veja que o prefeito, ou ele vai ter que aumentar o IPTU, né? Aumentar a alíquota de IPTU, valorizar e atualizar a base de cálculo, os dois elementos quantitativos do IPTU, ou se não, vai ter que ir para Brasília aí com um pratinho na mão, uma vez que a lei centraliza, né? Centraliza o recolhimento de tributos através do IBS e da CBS, né? Ainda temos o imposto seletivo, aqueles produtos ou serviços que podem prejudicar a saúde ou o meio ambiente, vão ter aí uma alíquota diferente, uma base de cálculo diferente, como prevê o artigo 153, inciso 8º, da Constituição Federal. Então vai ter, ou ele aumenta o IPTU, que é mais fácil para o prefeito, ele não precisa nem consultar mais a Câmara de Vereadores, não precisa mais consultar o Poder Legislativo Municipal, como prevê a Lei Complementar 214 de 2025, então ele vai aumentar, né, o IPTU, ou senão vai ter que ir a Brasília aí, né, porque a arrecadação, tanto para a educação quanto para a segurança, essas arrecadações todas passaram a ser centralizadas no poder da União, ou seja, na esfera, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. Na esfera, a concentração será de todos os recursos, praticamente todos os recursos, né, com exceção do IPTU, será lá na esfera federal, ou seja, na Receita Federal. Então nós temos aí tudo isso em decorrência do que vai acontecer a partir de janeiro com a reforma tributária, janeiro de 2026, né? A reforma tributária, nós temos aí 3 novos tributos, né? 3 impostos, aliás, 2 impostos e uma contribuição, né? Temos o imposto sobre bens e serviços, lá no artigo 156A da Constituição Federal, que vai substituir o ICMS e também o ISSQN, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, né? O ICMS está previsto lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar número 87, né? E temos o ISS, que é o Imposto de Competência Municipal, o ICMS é competência estadual, né? Então a competência municipal lá do artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei Complementar número 116
lá de 96, né, ou 93. Agora eu vou pedir um socorro aos senhores para que verifiquem aí a data